Fala galera, tudo bem? Está começando mais um Curiosidades Bíblicas. Eu sou o Douglas Pial, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Bíblia, tá? Nós temos falado um pouco sobre a Bíblia, conhecendo um pouco sobre ela, nós já fizemos um vídeo. Se você ainda não assistiu, assiste lá depois, está aqui no nosso canal. Nós falamos um pouco sobre o que é a Bíblia, como ela foi escrita, o tempo, falamos algumas curiosidades sobre ela lá. Então, se você não assistiu, corre lá e já assiste, tá bom? No vídeo de hoje, nós vamos falar como a Bíblia é dividida, tá bom? Vamos para mais essa curiosidade. Não sei vocês, mas eu sempre achei que a Bíblia era escrita em ordem cronológica. Eu sempre pensei que ela fosse em ordem cronológica, então, se eu começasse a ler ali em Gênesis, eu iria até Apocalipse, seguindo os anos, né? Mas como nós aprendemos no outro vídeo, nós falamos, a Bíblia foi escrita por pessoas diferentes, teve escritos diferentes, pessoas em tempos diferentes que escreveram. Mas quando ela foi montada, ela não foi montada nessa ordem cronológica, ela foi montada por alguns acontecimentos, ela foi dividida de algumas formas. Ela está dividida entre o Velho e o Novo Testamento, né? Que é o antes de Cristo e depois de Cristo, como nós já aprendemos. Então ela tem essa divisão, Velho Testamento e Novo Testamento. E aí dentro de cada um desses períodos, do Velho e do Novo, ela foi montada, tá? E aí nós temos algumas divisões que ela foi dividida, tá? Tem no Velho Testamento, vou começar pelo Velho Testamento para vocês, pra gente aprender hoje aqui. No Velho Testamento, ela está dividida da seguinte forma: Pentateuco, histórico, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores, tá? Então no Velho Testamento foi dividido desses cinco pontos, tá? Dessas 5 formas. E aí tem todos os livros e nós vamos pontuar cada livro, tá bom? Velho Testamento, então, repetindo, Pentateuco. O Pentateuco nada mais é que a Torá para os judeus, tá? Então tem o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois o período histórico, ele conta a história do povo no Velho Testamento. Aí tem os livros poéticos, que são Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Aí tem os profetas maiores e tem os profetas menores, tá bom? No Novo Testamento, ele também está dividido da seguinte forma: os livros evangélicos, que são os biográficos, são Mateus, Marcos, Lucas, João, tá? Depois tem o Atos dos Apóstolos, que é o histórico, conta a história da igreja primitiva, o começo da igreja, então ali ele conta os profetas, como foram os trabalhos deles, tá? Depois tem as cartas paulinas e as universais, tá bom? Que aí são as cartas que Paulo escreve e as universais que os outros apóstolos também escrevem. E depois tem a última, que é Apocalipse, que é a profética, que João escreve, tá bom? Então vamos pontuar aqui cada parte de cada um desses que nós falamos, tudo bem? Como eu já expliquei, a Bíblia não é em forma cronológica. Se você quiser conhecer a ordem cronológica da Bíblia, tem no Google algumas informações assim dela, dessa ordem cronológica dela, mas se quiser eu também posso estar te enviando aqui, acho que eu vou pôr aqui depois na descrição do vídeo, a ordem cronológica da Bíblia, para você saber como que é essa ordem cronológica. Mas, aqui, ela está da seguinte forma: o Pentateuco, conhecido pelos judeus como Torá, também é chamado de livro da lei, é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Os livros históricos são 12 livros históricos, que trazem informações históricas a partir da entrada do povo de Israel em Canaã e sua dinâmica com os povos em seus caminhos e com as nações vizinhas. Aí são esses os livros históricos, esses 12 livros: Josué, o primeiro, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são os 12 livros históricos que contam a história do povo de Deus, tá bom? Depois tem os livros poéticos. São 5 livros com nome, são marcados por uma escrita simbólica e poética. São eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, o Cântico dos Cânticos, tá? E depois nós temos os livros proféticos, tá? Os livros proféticos são relatos da ação de mensageiros que trouxeram decretos e alertas de Deus ao seu povo. A característica principal é observada nas duras palavras de juízo e promessa de restauração de Israel e de várias profecias messiânicas e mensagens escatológicas. Dentro dessa categoria encontramos uma divisão entre os livros dos profetas maiores, contendo 5 livros, e dos profetas menores, com 12 livros, tomando com base na definição e extensão dos seus escritos, tá? Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas,
Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá? Esses aqui são os profetas maiores e menores, e aqui nós encerramos o Velho Testamento. Então são esses livros do Velho Testamento. Partindo agora para o Novo Testamento, nós vamos começar com os evangelhos, que são os biográficos, que contam a história de Cristo, tá? Que contam o início ali do ministério de Cristo. São 5 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são conhecidos como evangelhos sinóticos, pois são muito parecidos na sua estrutura e descrição dos fatos, diferente da narrativa observada no Evangelho de João. Basicamente descreve a vida e ministério de Jesus até sua morte e ressurreição. O livro de Atos é um livro histórico, é o livro dos apóstolos. O livro que relata as primeiras obras dos apóstolos e da igreja após a ascensão de Jesus, o início da perseguição aos discípulos, as primeiras questões teológicas da igreja, a conversão e o ministério do apóstolo Paulo. Aí nós temos as cartas paulinas depois, tá? As paulinas são divididas em 2 grupos: as cartas que Paulo escreveu e as gerais, que são dos outros apóstolos também, tá bom? Vou começar pelas de Paulo, que são a maior parte do Novo Testamento, são as cartas deles. Foram cartas escritas pelo apóstolo Paulo e algumas igrejas e pessoas específicas, como Timóteo, Tito e Filemão, que são conhecidas como cartas pastorais. São eles: Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Tá? As cartas gerais são cartas dos apóstolos e líderes endereçadas a várias igrejas. Então são elas: Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª e 3ª João e Judas. As cartas têm atribuição de sua autoria em seu próprio título, exceto a carta de Hebreus, que não tem autoria comprovada, tá bom? E por último nós temos o livro de Apocalipse, que é o da profecia, o livro profético. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, que foi resultado de diversas visões recebidas enquanto ele estava preso numa ilha chamada Patmos. Um livro completamente profético e escatológico. Fala do fim dos tempos, carregado de simbolismo, possui ligações com vários outros textos das Escrituras. Então, aqui nós encerramos a Bíblia. Então, essa é a divisão da Bíblia que nós temos, tá bom? Todas essas divisões, então nós recapitulando aqui, a Bíblia tem o Velho e o Novo Testamento, sendo que o Velho tem o Pentateuco, o período histórico, o livro poético, os profetas maiores e os profetas menores. No Novo Testamento nós temos os Evangelhos, que são os biográficos, conta a história de Jesus. Atos, que é o histórico, conta a história dos apóstolos após Jesus. As cartas paulinas e os universais, que são as gerais dos outros apóstolos também. E o livro de Apocalipse, que é o livro profético, que encerra a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Tá bom? Então essa foi mais uma curiosidade bíblica aqui para vocês, mais um conhecimento bíblico. Espero poder ter ajudado vocês, espero poder estar ajudando vocês nessa série sobre a Bíblia. E espero que vocês tenham aprendido, assim como eu aprendi também. E se você gostou, deixe seu like, compartilhe com outra pessoa, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E se você tiver alguma curiosidade, algo que você queira saber ou você ficou com alguma dúvida, deixe um comentário aqui. Nós estaremos respondendo para você e te ajudando a conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. Amém? Espero que você se apaixone pela Bíblia, assim como eu estou apaixonado por ela também. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!